ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Olá, amigos. Este é o ACE na TV Floripa, Canal 4, um programa da Associação Catarinense de Engenheiros e que vai ao ar semanalmente aqui na TV Floripa, com o apoio da Mútua e também do CREA. E além do Canal 4 da TV Floripa, da NET de Florianópolis, estamos também em tempo real pelo www.tvfloripa.org.br. E hoje vamos conversar com o engenheiro sanitarista e ambiental, Vinícius Terneiro Raguiante. Bem-vindo, engenheiro, tudo bem? Bom dia, Silvio. Grande prazer e uma honra estar aqui na TV ACE. Obrigado pela presença. O engenheiro Vinícius é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Também é diretor de meio ambiente da própria Associação Catarinense de Engenheiros, né? Também trabalha na Fundação CERT, no Centro de Economia Verde, e é sócio também da recém-fundada ECOA Engenharia. Já é uma tarefa e tanto, hein, engenheiro? Vamos começar explicando para o nosso telespectador internauta o que é e o que faz um engenheiro sanitarista e ambiental. Bom, Silvio, a gente costuma brincar que o engenheiro sanitarista é aquele que indiretamente está presente no cotidiano da vida de todo cidadão sem ele perceber. Por que eu faço essa brincadeira? Quando o cidadão acorda, a primeira coisa que ele faz geralmente é ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar um banho. E nesse exato momento ele está se deparando com o trabalho direto do engenheiro sanitarista. Ou seja, o engenheiro sanitarista é responsável por projetar os sistemas de abastecimento de água que levam água na torneira do cidadão, por projetar os sistemas de coleta e tratamento de esgoto que vão recolher os dejetos, esses dejetos. Além disso, o engenheiro sanitarista também é responsável pela gestão dos resíduos sólidos que aquele cidadão também gera nas suas atividades e também por projetos de drenagem e manejo de águas pluviais, a famosa drenagem urbana. As bocas de lobo que se vê na rua. Exatamente, que via de regra é problemas de enchentes em grandes cidades. Né? Então é uma gama de atividades bem ampla se a gente for focar somente o saneamento. Além disso, ainda tem todas as questões de meio ambiente, que o engenheiro sanitarista e ambiental costuma coordenar estudos de impacto ambiental, elaboração de relatórios de impacto meio ambiente. Sim, que são bem importantes também. Exatamente. Né? Quer dizer que lida diretamente com a saúde do cidadão. Perfeito. Inclusive o termo saneamento, eu arrisco que deriva dessa questão de saúde pública. Olha, exatamente. Em saudar. Saudar, talvez. E o engenheiro citou estudo de impacto ambiental e também relatório de impacto ambiental. Esses documentos são bem importantes, podem chegar a inviabilizar uma obra. Na verdade, tem um pouco de uma mística em cima, né, dos estudos de impacto ambiental, que é conhecido como aquele estudo que emperra obras, né? Sim. Mas, na verdade, esse é um conceito um pouco equivocado. A Política Nacional do Meio Ambiente instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que, entre outras coisas, instituiu os estudos de impacto ambiental para empreendimentos de pequeno, médio e grande porte, né? E aí, a depender da atividade, tem um regulamento específico para isso, né? Então, basicamente, toda obra tem que ter um relatório de impacto ambiental? Toda obra, a depender do porte, né, você vai ter uma simplificação desse estudo, mas toda obra tem que passar por algum tipo de análise do impacto que ele está causando. E quando a gente está falando impacto, a gente não está falando só de impacto direto no meio ambiente ou natureza. Impacto de vizinhança, impacto socioeconômico. No trânsito. Exatamente. Tudo isso é avaliado no estudo de impacto ambiental. E, obviamente, que o engenheiro sanitarista ambiental não é o único responsável por esses estudos. Na verdade, é um estudo multidisciplinar que o engenheiro sanitarista tem grande vocação e credencial para coordenar esse estudo, né? Mas, obviamente, que o estudo é realizado por uma série de outros profissionais, sociólogos, economistas, geógrafos, biólogos, urbanistas e por aí vai. Arquitetos, civil, tudo. Exatamente. E então, dependendo do potencial da obra, vamos chamar assim, se é uma casa, a construção de um bairro, uma rodovia interestadual, vai demandar um tipo de
de relatório, um tipo de pesquisa? Exatamente. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Vai construir uma rodovia. Quando a gente constrói uma rodovia, isso envolve uma série de intervenções no ambiente, né? Para citar a mais óbvia, né? Basicamente, quando a gente passa uma rodovia, a gente está tendo que fazer uma supressão de vegetação, a gente está tendo que fazer um aterro naquela região. Os animais que convivem ali vão ter que ter passagem. Exatamente. Então, assim, essa região que eu estou intervindo, que tipo de vegetação eu tenho ali, que tipo de fauna eu tenho ali, que tipo de medida eu vou fazer para minimizar esse impacto, da onde que está vindo esse aterro que eu estou fazendo para aquela rodovia, esse material, e por aí vai, uma série de questões. É um estudo bem complexo. E quando é uma barragem para hidrelétrica, também é feito um estudo de impacto ambiental na área que vai ser alagada, isso tudo? Com certeza. Os estudos É bem complexo esse, os estudos de barragem, inclusive, ficam famosos, né, por causa da discussão que se vê na mídia. Exatamente, as hidrelétricas da Amazônia e por aí vai. Os estudos de barragem têm uma complexidade ainda superior, porque envolve toda a questão de recurso hídrico, e é um recurso que o homem ainda tem algumas dificuldades de compreender como é que ele funciona, né? Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas os estudos de impacto ambiental de barragens costumam ser um dos mais complexos, assim, delicados, e que realmente ficam conhecidos por barrar algumas obras. E é um processo demorado, então, não é assim uma semana, um mês? Não, está longe disso. Dependendo da complexidade, a gente tem estudos aí que demoram 2 anos, 3 anos. Por que tanto? Tem que fazer vários levantamentos? Tem várias questões. O próprio monitoramento, o diagnóstico tem que ser feito, às vezes envolve eu dar uma atenção para a sazonalidade do ano, as estações, como é que o clima se comporta, períodos de chuvas e por aí vai. Tem que avaliar vendo, né? E tem toda uma etapa de coleta de dados e diagnóstico, depois tem toda uma etapa de escritório para complementar aquilo, então é demorado. É natural que demore. É demorado. E quem contrata esse serviço? É a prefeitura, é o governo, são particulares? É o próprio empreendedor. Próprio empreendedor. Quem está tomando a iniciativa de empreender, ele tem que fazer uma solicitação de licenciamento no órgão licenciador. Fátima. Isso. Se for uma obra de âmbito estadual, a Fátima, de âmbito municipal, a Floran. E se for uma obra que tenha impacto a nível federal, que esteja na fronteira entre 2 estados, por exemplo, aí a gente tem a intervenção do IBAMA e do ICMBio também. Ministério do Meio Ambiente, não. Bom, o IBAMA dentro do Ministério do Meio Ambiente. Tá certo. Exatamente. Muito bem. Estamos aqui no ACE, na TV Floripa, canal 4, com apoio da Mútua e também do CREA, conversando hoje com o engenheiro sanitarista e ambiental Vinícius Terneiro Raguiante. Engenheiro, e recentemente aqui na região de Florianópolis, né, foi criada ou está sendo discutida a criação da região metropolitana de Florianópolis. Isso também vai exigir um monte de estudos dos quais o senhor acabou de falar, né? Perfeitamente. Na verdade, eu vou aproveitar para comentar que é uma situação bem feliz para a região da Grande Florianópolis, a criação formal, né, da região metropolitana. Traz benefícios, né? Que a gente é uma região metropolitana, todo mundo sabe, né? Quando a gente atravessa a ponte, pega o continente, de repente você vê se está em São José, e você basicamente nem trocou de cidade, né? E no papel ainda não está feito. No papel ainda não estava feito. Então, a gente instrumentalizar isso, formalizar, traz uma série de benefícios, porque aí eu consigo ter um instrumento legal que viabiliza o planejamento intermunicipal de várias questões, mobilidade urbana, segurança pública, a própria questão de saúde e, em especial, a questão do saneamento. Tá? Por que é interessante a gente tratar o saneamento enquanto região metropolitana? Primeiro, vamos pegar o caso mais emblemático, que é resíduos sólidos, né? Todos os nossos resíduos gerados aqui vão para o aterro que fica no município de Biguaçu. Biguaçu. Toda a região metropolitana vai toda a região metropolitana. E então, assim, por que Biguaçu fica com esse passivo, né? E a gente simplesmente está remunerando esse serviço, mas
como que isso está sendo planejado, né? Quanto tempo dura esse aterro? Que tipo de solução a gente está pensando para quando esse aterro já estiver se esgotando? Que impacto está causando no município de Biguaçu? Isso é um exemplo. A questão de abastecimento de água é um exemplo bem emblemático também, porque o abastecimento de água de boa parte da ilha de Santa Catarina vem da bacia ali que fica localizado em Palhoça. Então, basicamente, Palhoça exporta água para Florianópolis e outras regiões. Então, vai ser bem interessante, porque agora a gente tem um instrumento legal que viabiliza, inclusive, captar recursos para investimento, além de fazer todo esse planejamento integrado. E a região já está instituída, já está criada ou está em processo de quase? É interessante que a CE participou desse processo de criação da região metropolitana através do CONDES, né? Que é o Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Às vezes eu me confundo com a sigla, mas... Sim, CONDES, com M. Isso, talvez, que é presidido pelo... É o Conselho de... Isso, de sociedade civil, tá? Então, só as entidades da sociedade civil que fazem parte. Hoje ela é presidida pelo Marcos da Enflo CDL São José e teve uma pressão muito forte, porque lá no CONDES a gente discute justamente essas questões da região metropolitana, né, que envolve todas as cidades. E especificamente tem um grupo de trabalho de saneamento e resíduos sólidos que a CE coordena. Isso. E a CE participa dos outros grupos também, mobilidade urbana, parte de segurança pública, o grupo institucional. Então, esse CONDES foi talvez o ator da sociedade que mais cobrou o poder público para que se criasse a região metropolitana. E foi recém-criado, né? Faz cerca de um mês que o ato aconteceu. Um mês? Olha que maravilha, tem que comemorar então. Exatamente. E para os municípios também, para as prefeituras, traz benefícios ter a região metropolitana, né? Porque facilita planejar obras de transporte, essas coisas todas. Né? Exato. Esse componente do planejamento é interessante para o ponto de vista de captação de recursos, né? Porque o município sozinho não tem capacidade de endividamento, capacidade econômica, né, de fazer obras de infraestrutura que às vezes ele precisa, né? A partir do momento que ele está consorciado, né, nesse instrumento, ele pode inclusive captar recursos de órgãos internacionais, agência japonesa, francesa. Como a Kazan já fez, né? Exatamente. A Kazan, por ser uma empresa muito grande, por ter uma capacidade econômica muito forte, ela consegue fazer isso de maneira fácil. Fácil eu não vou dizer, porque deve ser realmente um processo complicado, mas pelo porte da empresa ela tem condições de fazer isso. Agora, um município como Biguaçu, como Antônio Carlos, Palhoça... Não tem porte. Possivelmente não vão ter essa capacidade de sozinhos fazer esse tipo de projeto de investimento. Então, é uma grande oportunidade aí para a gente resolver grandes questões. Muito bem. Então, quer dizer que breve, faz um mês que foi instituído, breve teremos grandes avanços aí nas questões metropolitanas. A ideia é que agora as discussões comecem a acontecer mesmo de maneira integrada, né? A participação da sociedade tem que ser bem estimulada, né? Principalmente porque o poder público, na inércia dele, às vezes precisa de uma pressão organizada, né? Então esse é o papel que a CE... Uma colaboração, né? Justamente, a pressão no sentido positivo mesmo, né? De propor, a gente não quer simplesmente cobrar, a gente quer participar do processo e contribuir. O município e o Estado tem um corpo de engenheiros, assim, com quem se possa dialogar? Esse CONDES tem com quem dialogar dentro do governo? Tem, de maneira geral tem, tá? Em alguns municípios o corpo técnico é bem limitado pelo porte, né? Mas a nível de governo do estado a gente tem, tem um corpo técnico bem... Legal, maravilha. O engenheiro citou uma questão bem interessante que foi a questão dos resíduos sólidos. Mas sobre isso a gente conversa sobre a política nacional de resíduos sólidos. A gente conversa daqui a pouco, engenheiro. Depois de um rápido intervalo, quando voltamos com o ACE na TV Floripa, canal 4, que hoje tem como convidado o engenheiro sanitarista ambiental Vinícius Terneiro Raguiante. É só um instante e já voltamos. ACE na TV Floripa, canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
Só o trabalho de um profissional do CREA garante a segurança em projetos, obras e serviços. São atividades que exigem o máximo de conhecimento e responsabilidade técnica. Por isso, exija a responsabilidade. Contrate um profissional do CREA. CREA Santa Catarina, a marca da responsabilidade. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Já estamos de volta com o ACE na TV Floripa, Canal 4, que vai ao ar com o apoio da Mútua e também do CREA, no Canal 4 da NET de Florianópolis e também pelo www.tvfloripa.org.br. Neste programa estamos conversando com o engenheiro sanitarista e ambiental Vinícius Terneiro Raghianti. Terneiro Raghianti, italiani, deromai, né? Sim. E no último bloco, no primeiro bloco, estávamos conversando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma política relativamente nova, não é, engenheiro? Na verdade, ela foi sancionada mesmo em 2010, tá? Já tem aí uma estrada. E ela estabeleceu alguns prazos e metas, né, para os municípios, os estados, né, e até mesmo a União realizar um primeiro passo, né, da questão dos resíduos sólidos, que é justamente o planejamento, né? Então, ela instituiu um instrumento que é o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Basicamente, é um documento que vai nortear. Exato, vai diagnosticar como é que é a situação dos resíduos sólidos do município, que tipo de iniciativas eu tenho que tomar para atender esse serviço a toda a população, que tipo de medida eu posso tomar para reduzir a geração de lixo, para reaproveitar esse lixo e por aí vai. Então, a lei foi instituída no sentido de estimular os municípios, os estados, enfim, a fazer esse planejamento e condicionou a liberação de recursos para investimentos à criação desse plano. Então, esse plano tinha um prazo para ser construído. Esse prazo venceu esse ano. Alguns municípios conseguiram, outros não. Outros estão indo atrás, né? A gente vê um movimento bem forte aí das prefeituras dos estados. Querendo fazer o seu relatório. Isso. Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Plano Municipal de Gerenciamento. Um outro ponto interessante que ficou bem famoso na mídia da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a questão de uma meta que, de certa forma, é lamentável para o Brasil, que é extinguir os lixões, né, no território nacional. Extinguir. E fazer o que no lugar deles? Porque assim, trazendo o conceito técnico, né, o lixão, na verdade, é uma disposição inadequada de resíduos sólidos. O lixão configura aquela área que fica inutilizada. Que simplesmente vai sendo lançado o lixo lá de maneira desordenada. A medida adequada e correta do ponto de vista da engenharia é o aterro sanitário, tá? Porque o aterro sanitário ele tem toda um projeto de engenharia mesmo, que vai definir a capacidade de resíduos, que tipo de resíduos eu posso colocar lá. A coleta do chorume, do gás. Toda essa história de captar o chorume, de tratar esse chorume, captar o gás, eventualmente aproveitar esse gás. Então, assim, tinha uma meta bem dura para que até 2014 não existisse mais nenhum lixão. Santa Catarina está numa posição privilegiada, então o dado que eu tenho é que virtualmente a gente já extinguiu mesmo os lixões. Eu creio que é coisa de 99,9%. Que maravilha. Para dar para não dizer 100%, eu tenho quase certeza que já estamos quase lá. Agora é uma situação muito diferente do que a gente vê no Centro-Oeste, no próprio Nordeste e no Norte, onde às vezes um estado inteiro, apenas um município conseguiu acabar com seus lixões. Que envolve recursos que a gente sabe que no Nordeste não são tanto... toda uma questão de planejamento, uma cultura também de planejamento da engenharia que não se existia. Então a política vem para tentar estimular essa cultura também. E essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala dos lixões e tudo, fala também da coleta do esgoto? A política de resíduos sólidos não fala diretamente da coleta do esgoto, mas tem um componente do esgoto que quando o esgoto é coletado, ele é tratado,
ele tem um subproduto no processo que é o lodo, né? Lodo. Esse lodo, ele está, sim, contemplado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, por exemplo, a Casan, ela é uma grande geradora de lodo. Então, ela tem também que ter uma estratégia para a disposição final desse lodo, né? Inclusive, a CE está organizando um seminário sobre esse assunto, bem interessante, que vai ser, acredito, assunto de outro programa. Certamente já está programado, inclusive, e vai ser breve, né, no mês de outubro. E gera bastante lodo, né? A Casan gera quantas toneladas de lodo? Olha, qual é a medida? Esse dado eu vou deixar para o meu colega que vai vir aqui falar sobre o seminário sobre o lodo. Mas de qualquer forma, comentando... Mas é na casa de toneladas. Né? Com certeza. É bastante. Mas o mais interessante é o potencial que esse lodo tem. Oferece. Tá? Porque ele tem um potencial de geração de energia, de uso na agricultura e por aí vai. Muito bem. E tem um plano, então, para isso ser pensado na região metropolitana também. A ideia é que agora essas questões sejam olhadas em conjunto, principalmente com o advento da região metropolitana, né? Certo. E aonde que é captada mesmo a água para a região aqui de Florianópolis? Em Palhoça? No rio? Isso, no... Rio Aririú? Não. Pilões, Cubatão do Sul, se eu não me engano. Cubatão do Sul. E onde que ela é tratada? Cubatão e o Pilões, se eu não me engano. A estação de tratamento de água fica lá também, na região de Palhoça. Já na captação mesmo? Não fica muito próximo, tá? Tem uma captação e essa captação leva para uma estação de tratamento. Eu não vou saber te precisar a localização, tá? Meus colegas da Casan depois vão me cobrar que eu não falei direito aqui. Vou pesquisar isso e a gente traz essa informação breve aí para o nosso telespectador. Tá bem. Mas é sempre bom lembrar, né, que Florianópolis ainda tem muitas regiões rurais dentro da ilha mesmo, e muitos têm fossas sépticas no quintal da sua casa, né? Sem dúvida. Isso aí também exige cuidados especiais, né? Não só na região rural, tá, Silvia? A gente tem ainda alguns bairros já bem urbanizados que ainda há a predominância de fossa séptica. Isso não é ilegal, né? Não, a fossa séptica, ela é um dispositivo de tratamento de esgoto, tá? Na verdade, assim, se o homem moderno não vivesse concentrado em grandes cidades, não seria necessário grandes soluções de tratamento de esgoto, porque, na verdade, o esgoto que a gente gera nada mais é que a matéria sendo retornada para o ambiente, né? O problema é que quando a gente organizou a cidade, a gente concentrou isso, né? Então, exige-se metodologias de acelerar esse processo de maneira concentrada. Quando eu tenho um bairro pouco ocupado, de baixa densidade, às vezes a solução de fossa séptica pode ser adequada. A política de saneamento prevê que em regiões urbanas todas tenham redes coletoras, né? Só que ela também traz um componente da viabilidade econômica ou financeira desses sistemas. Então, ela também é cautelosa no sentido assim, bairros muito afastados não é viável eu levar toda uma infraestrutura de coleta, sim. Então, nesses casos, vai ser permitido ainda a fossa. O que é interessante falar sobre a fossa é que o cidadão não se dá conta, né, de que quando ele dá descarga, na verdade aquele esgoto está indo para algum lugar. Quando tem a rede coletora da Casan, esse esgoto está sendo tratado, né? A gente é coletado e levado aqui para a cabeceira. Isso, a região central, Trindade, vem aqui para a estação da cabeceira da ponte. Perto da rodoviária da ponte. Isso, mas tem outras estações na ilha também. O problema do cidadão da fossa séptica é que ele não se dá conta da manutenção que tem que ter naquele dispositivo. Manutenção. Então, porque basicamente a fossa séptica é uma pequena estação de tratamento, né, só que com limitações, obviamente, né, onde a gente cria um ambiente para que as bactérias ajudem a degradar aquela matéria e esse efluente não vá para o ambiente... para a água, para uma fonte de água, né? Exatamente, com uma carga... lençol de água. Com um lençol freático, exatamente, com uma carga de poluentes muito alta. Então, a gente faz algumas etapas, né? Primeiro tem a própria fossa séptica, depois tem um filtro anaeróbio, depois uma vala de infiltração, onde a gente já tem um efluente já bem melhor do que seria o esgoto bruto, né? Certo.
E com o tempo isso vai acumulando lodo também, Silvio. Eu ia perguntar, isso aí gera lodo, esse lodo também? Com certeza, porque a gente ainda não inventou a maneira de sumir com esse lodo. Com o lodo, né? Porque na verdade a matéria só está se reciclando, né, no ambiente. Então tem que abrir a fossa de tempo em tempo e esgotar ela. Tem que ter um período de limpeza, né? Tem empresas que fazem isso. Inclusive certo. É importante observar se a empresa está com o seu licenciamento adequado, porque esse esgoto que é coletado tem que ir também para uma estação de tratamento. Então, é atentar para essas questões que às vezes o cidadão comum não se dá conta. Muito bem, nós já estamos chegando no final do ACE na TV Floripa, Canal 4. Uma pergunta curiosa ainda, essa seca monstruosa em São Paulo é devida ao que, engenheiro? Será que é só por falta de chuva? Olha, esse assunto é polêmico, tá? Mas a gente tem dados aí, informações, do ponto de vista técnico, né, de que era uma crise, de certa forma, anunciada, tá? Há alguns anos que o sistema Cantareira tem tido déficits, né? Ou seja, a retirada de água é maior do que a entrada. E esse ano culminou com uma estiagem muito severa. Juntou dois fatores. Exatamente. Então, assim, agora é corrida contra o tempo para resolver isso do ponto de vista estrutural. Florianópolis hoje tem uma situação relativamente confortável, mas de qualquer forma já estamos no momento de planejar o crescimento que está previsto para os próximos anos, né? Então já se fala em captar água do Rio Tijucas ou até mesmo dessalinizar a água do mar. Esse assunto aí ainda vai render bastante. Muita água por baixo da ponte. Com certeza. Vai rolar. Que maravilha. Olha, um prazer conversarmos, espero termos outras oportunidades, né? Ok, Silvio, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, chegamos ao final do nosso ACE na TV Floripa Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, com apoio da Mútua e também do CREA. Obrigado pela presença mais uma vez, o engenheiro sanitarista e ambiental Vinícius Terneiro Raguiante, que falou para a gente aqui sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a região metropolitana de Florianópolis, que foi recém-criada e deve trazer grandes novidades para todos os cidadãos. Obrigado a você, telespectador internauta, pela audiência e acompanhe o ACE na TV Floripa, Canal 4, toda terça-feira, 9 da noite e reapresentado às sextas-feiras, 8 da noite e também nos sábados, às 7h30 da noite. E acesse a página da Associação Catarinense de Engenheiros para assistir a esse e a outros ACE na TV Floripa, Canal 4. E envie sugestões, perguntas, críticas, temas que você gostaria de ver analisado e discutido aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela presença e até o próximo ACE na TV Floripa, Canal 4. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.